Olá, pessoal. Boa noite a todos, todas aqueles que estão nos assistindo. Estamos de volta aqui hoje com uma live para falar de um assunto bastante importante que diz respeito não só aos profissionais de enfermagem, não só aos enfermeiros, mas aos trabalhadores da saúde como um todo. E também a sociedade, porque está todo mundo aí nesse isolamento social, todo mundo meio que isolado, só se comunicando virtualmente, e falar de saúde mental é sempre importante. Então, a nossa live hoje tem o tema a saúde mental dos enfermeiros frente ao Covid-19, mas nós vamos ampliar esse debate para os profissionais da saúde, para a sociedade, enfim, vamos falar um pouquinho de todo mundo, ok? Hoje nós temos aqui, para participar da live como convidados, a doutora Fernanda, né? Fernanda Ferracini, que é pedagoga, psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia e mestre em avaliação psicológica. E o nosso querido, né, Valdemir Vieira, que a gente chama de Mafu, né, que é enfermeiro, mestre em enfermagem psiquiátrica, pós-graduado em terapia intensiva, saúde e gestão pública. Eu quero dizer uma boa noite para vocês dois. É um prazer recebê-los aqui, uma honra recebê-los aqui para falar desse assunto. Quero passar para a doutora Fernanda fazer suas apresentações. Olá, boa noite. É uma honra eu poder participar aqui com vocês desse momento tão importante aí. Como a Solange já comentou, sou Fernanda Ferracini, sou professora da Unifacamp, né? Coordeno também o curso de psicologia, sou professora da Framo, também coordeno o curso de pedagogia dessa instituição, sou pedagoga, psicóloga, formada, né, em avaliação, sou mestre em avaliação psicológica e também já atuo na área educacional e clínica há um tempinho aí, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Agora, Mafu, por favor, para suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite Solange, boa noite Fernanda. É uma honra e um prazer estar podendo debater esse assunto tão importante, ainda mais numa data tão significativa quanto ao 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, né? E nós, enquanto militantes aí da reforma psiquiátrica, nós temos até a obrigação de vir a público e explicar e debater esse assunto que é muito pertinente. Para quem não me conhece, eu sou enfermeiro, já há bastante estrada, vocês vão ver no decorrer do debate, né? Mas formado como da graduação, tenho 22 anos. Eu já tenho mais de 30 anos de profissão, eu era técnico lá atrás, iniciei, né? Eu sou também profissional em self-coach, né? Então, é o coach de vida de carreira, atuo nesse setor. E o ano passado, recentemente, eu terminei, viu, Fernanda? Meu curso de psicanálise. Então, também... Bacana. ainda falta entregar o TCC, na verdade, bem verdade, ainda falta, mas a gente já tem essa bagagem na psicanálise e trabalho há 10 anos na saúde mental, né? Eu fiz meu mestrado lá na USP, na Escola de Enfermagem da USP, defendi a minha dissertação em 2010 e, a partir de então, trabalho com a saúde mental no CAPS, aqui em Lorena, mas a gente sempre está aí com o pessoal dos outros CAPs, grupos de pesquisa, desenvolvendo trabalho científico, etc. Também dou aula na FACIC, aqui em Cruzeiro, porque eu estou falando aqui em Lorena, no Vale do Paraíba, né? Cruzeiro aqui do lado, na graduação de enfermagem, e também aqui na Unifateia, aqui na cidade de Lorena, na pós-graduação de urgência e emergência. Todo ano a gente dá a disciplina de emergências psiquiátricas para esse curso. Então, a gente tem um pouco de história, um pouquinho de conhecimento, mas a gente sempre aprende todo dia, e eu também vou aproveitar essa live para aprender um pouquinho com vocês aí, com a Fernanda e com a Solange. Obrigada, Mafu, obrigada, doutora Fernanda, pelas considerações iniciais. Já tem bastante gente já nos assistindo, isso é muito legal, e olha, vou dizer para vocês, não tem gente só da enfermagem, não, nós temos professores, advogados, enfim, técnicos, auxiliares, bastante profissional de várias áreas nos assistindo, muito bom.
Eu quero começar, então, a nossa live perguntando para o Mafu, né? Como você mesmo colocou, hoje é um dia importante. Hoje é o dia 18 de maio, que se comemora o dia da luta antimanicomial, né? No Brasil, fazem 19 anos que se comemora a reforma psiquiátrica. Eu queria que você fizesse, Mafu, desculpa chamar de Mafu, mas Não, é Mafu mesmo, Solange, que o Valdemir eu não sei nem quem é. Mas é o costume, né? Eu queria que você contextualizasse esses 19 anos de reforma psiquiátrica. Qual o cenário, quais os desafios e quais as perspectivas para as políticas de saúde mental no Brasil, Mafu? Rapidamente, então, só para as pessoas entenderem a importância de tudo isso, Solange, só fazer um apanhadinho, assim, um pouco antes de 2001, né? Por séculos e séculos, o doente mental, né? Os nossos chamados loucos, que têm transtorno mental, etc. e tal, foram condenados às mais diferentes tipos de brutalidades, vamos dizer assim, né? Então, eles iam para a fogueira na Inquisição, por séculos e séculos ficaram segregados. Aí veio também a questão asilar, lá no século XVII, XVIII, foi quando começou a se fazer os manicômios mesmo, né? Com Felipe Pinel lá em Bicêtre, na França, etc. e tal, e vem a história contando. A partir do advento da Segunda Guerra Mundial, logo depois que acaba a guerra, que a Europa descobre os campos de concentração, principalmente Auschwitz e os outros, eles começam a ter noção do que poderia estar acontecendo intramuros, né? O que estava acontecendo nos muros, também nos manicômios, que existiam muito na Europa, no Brasil, era o sistema que tinha. E aí começou-se esse debate, né? E aí vai culminar lá com o Franco Basaglia na Itália, fazendo a psiquiatria democrática italiana, e onde ele faz as primeiras experimentações de desinstitucionalizar os pacientes psiquiátricos e, a partir daí, tratá-los de uma forma, vamos dizer, extramuro, né? De uma forma que ele ficasse no seio da sociedade, do seio da família, e fizesse seu tratamento frutíferos. E essa ideia veio, né? E em 1979, o Basaglia vem para o Brasil e vai visitar o Hospital de Barbacena. E chega lá, ele fala assim que aquilo era o verdadeiro Holocausto brasileiro, né? Então, nós temos até o livro que tem esse título, né? O Holocausto Brasileiro, onde ele viu como que se era tratado o doente mental no Brasil. E aí, quando aquilo sai para a sociedade, fica todo mundo estarrecido. E aí começa a vir a militância, que culminou com a reforma sanitária, né? E aí, no dia 18 de maio, por isso a data, né? Dia da luta antimanicomial, onde saiu os primeiros relatórios, vamos dizer assim, da saúde mental. Em 88 vem a Constituição nossa, a nossa Constituição Social, que combina com o SUS, e aí se cria o SUS, e junto com o SUS já criaram, o Paulo Delgado era o deputado na época, em 1988, 89, ele apresenta a lei, foi conhecido como a Lei Paulo Delgado, onde se desenha todo o arcabouço da nossa saúde mental, da nossa política de saúde mental. Só que a gente sabe muito bem, você tem uma experiência, né, que nós estamos por causa das nossas PLs da enfermagem lá, quantos anos engavetado nas comissões da Câmara, do Senado, da Câmara Nacional, Federal, né? Então, essa lei do Paulo Delgado ficou engavetada por 12 anos, né? Passando pelas mais diversas comissões, e quando foi no dia 6 de abril de 2001, aí foi promulgada essa lei, né? Foi votada e promulgada a Lei 10.216, que aí institui a reforma psiquiátrica brasileira. E o que vem a ser essa reforma psiquiátrica brasileira? Ela fala o seguinte, resumindo, para que todo mundo entenda, inclusive os nossos amigos que são leigos, ela fala o seguinte: vamos fechar os manicômios e vamos tratar esse paciente de uma outra forma, né? No seio da sua sociedade, da sua família. Então, é uma lei, é uma política pública muito bem elaborada, complexa também, porque é uma política também que exigiu da sociedade um novo entendimento do fazer saúde mental. Porque era mais fácil para mim, até alguns familiares, a gente sabe disso,
colocar esse paciente para internar, porque é difícil trabalhar com paciente. Então, a internação, por longos períodos, muitos moradores dos manicômios ficou por muitos anos. Então, eu já vi que a gente tinha um Juqueri com 40 mil moradores, e esses grandes manicômios sendo depósitos de gente, né? E não tratava ninguém. Então, a partir disso, começou-se a fechar os leitos nos manicômios e a abrir serviços substitutivos, como o CAPS, que já existia uma experiência antes em Santos, e no Nasce de Santos, antes de 2001, e em São Paulo, o CAPS Cerqueira César, lá, que também foi o germinou, né, esse formato. E aí, então, se desenhou tudo isso, fechar leitos no Hospital Geral, só que aí criou-se todo um serviço, onde o CAPS seria a matriz nossa, né? Mas se caso o paciente surtasse, precisasse de uma internação, então teria que ter leitos no Hospital Geral, como as nossas Santas Casas, os nossos hospitais filantrópicos. Algo que até hoje, Solange, aí vem os desafios da saúde mental, né? Agora vamos contextualizar. Então fizeram o CAPS, várias modalidades de CAPS, então tem CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS para álcool e droga, que entrou a partir de 2004, o CAPS para infância e juventude, então, para infância e adolescência, então nós temos algumas modalidades de CAPS, né? Então, quase todos os municípios têm pelo menos o CAPS 1, porque para ter o CAPS 1 hoje em dia, se não me engano, mudou a política, precisa ter a cidade ter 20 mil habitantes. E as cidades que não têm se consorciam, né, em vários municípios para ter um CAPS e servir de retaguarda para os municípios menores. Então, quase todo o Brasil é coberto com CAPS hoje, mas assim, e aí criou-se uma política. Por exemplo, os moradores de muitos anos de hospital psiquiátrico, então tinha muitos pacientes que estavam morando lá 30 anos, 20 anos, e já não tinha mais família. Então, para esses pacientes saírem desses hospitais, foram criados o que a gente chama hoje de residência terapêutica. Então, é uma casa onde vai abrigar de 8 a 10 pacientes com cuidadores, sendo matriciado pelo CAPS, para que esses pacientes possam ter uma casa para dizer que é a sua, porque não tem família. Aqueles que têm família e retornam para o seio da família, foi criado um programa chamado de Volta para Casa, onde o governo federal, eu não sei como está agora, tá? Porque agora está tudo meio confuso, sabe, Solange? Mas a política é posta dessa forma. O governo federal ia repassar para as famílias meio salário mínimo para ajudar essa família a cuidar desse paciente. Esse é o programa de Volta para Casa. Então, nós temos serviço substitutivo leito no Hospital Geral, a residência terapêutica para quem era morador, não tem família, o programa de Volta para Casa para o paciente que tem família, mas para voltar para a família poder cuidar deles. Temos também os centros de convivência, para a gente poder trabalhar com esses pacientes, e todas essas modalidades de CAPS. Então, assim, das políticas públicas do SUS, eu acho que é uma das mais complexa, só que existem muitos desafios. Qual que é o primeiro desafio de tudo isso? O primeiro desafio é pessoal, né? Então, sabemos que nem todos os profissionais, aí eu falo, pela experiência que a gente tem, gostam da saúde mental, muitos têm até um certo preconceito, como foi encontrado na minha dissertação de mestrado, né? Enfermeiros falando que não queria cuidar, porque, enfim, a pesquisa está lá, então a gente sabe o preconceito, o estigma que tem com esse tipo de paciente. Esse é o primeiro desafio. E aí, não só o paciente com transtorno mental, porque daí entrou também o quê? Os dependentes químicos e usuários de álcool e outras drogas, que até então eram invisíveis aos olhos das políticas públicas, né? Então, eles só tinham as comunidades terapêuticas. A maioria de fundo religioso, né? Então, nós temos as comunidades terapêuticas, normalmente evangélica, católica e espírita, cuidando desse pessoal, porque o governo, o SUS não fazia nada. A partir do contexto do SUS, e aí a gente pergunta para o trabalhador, quem vai cuidar dessas pessoas? Quem sabe cuidar dessas pessoas? E aí começou-se a criar barra na falta de capacitação técnica dos profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, e até mesmo dentro dos CAPs a gente encontra profissionais que não estão habilitados para trabalhar com esse público.
Então, eu sempre questiono o que a gente quer para esse caso. Primeiro, que as universidades aumentem a carga horária da saúde mental e inserindo capacitados para trabalhar com esse público. E, para as pessoas que já estão inseridas no trabalho, como nós, né, Fernando, que já estamos aí o tempo, né, fazer a capacitação dessas pessoas, né? Então, isso é o primeiro desafio que a gente tem que ir em relação ao pessoal. O segundo desafio, que é abrir leitos em hospital geral, aí o Ministério da Saúde entrou com uma estratégia que não está funcionando, Solange. Por exemplo, antigamente, a gente pedia em vaga de internação e tentava. Hoje não funciona assim. Hoje, em todo lugar, pelo menos no estado de São Paulo, é assim que está funcionando atualmente. O paciente tem que ir para o pronto-socorro, pedir internação, aquela coisa toda em hospital psiquiátrico, ou uma ala psiquiátrica de um hospital que tenha de referência, e aí ele vai ser inserido no CROSS, que é o CROSS é a regulação, né, de oferta de serviços de saúde, Centro de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. E esse CROSS coloca lá, cadastra o paciente, aonde surgir a vaga, o paciente vai para lá, para essa vaga. Só que acontece, Solange, que leva 5, 6, 10, um mês, e a vaga não sai. E esse paciente está lá no pronto-socorro, olha hoje, no contexto, correndo o risco de se infectar com o Covid, gerando um estresse tremendo para a enfermagem, porque a enfermagem pronto-socorro tem uma emergência toda para tomar conta. Além disso, ainda tem considerado o paciente psiquiátrico ali, virando ali internado uma semana, um mês. Olha o tamanho do estresse da enfermagem. E a família tem que ficar junto, disponível. Então, quer dizer, olha, a gente deduz que foi feito assim para que forçasse os hospitais gerais a abrir vaga, porque está vendo o nó ali, né? Mas não está acontecendo isso. Então, sofre o paciente, sofre a equipe de enfermagem, não tem estrutura, um pronto-socorro para segurar esse paciente, enfim, criou outro nó, né? Então, é outro desafio grande da reforma psiquiátrica que a gente precisa resolver. Então, do profissional, tem essa questão da estrutura física e o contexto social, né? Que as pessoas até hoje não entendem, né? Muitos querem que interne, e aí vem um quarto problema que eu acho que é o pior de todos, que é a judicialização da saúde. E aí a família vai no juiz, o juiz manda cumprir a internação. Aí chega a ordem para o gestor manda o CAPES encaminhar. Aí a gente pega o paciente, encaminha ao pronto-socorro, e aí dá todo esse nó que a gente está acabando de falar. Ou seja, tem muita coisa para ser feita, é uma política que está engarrafada, ela, nesse momento, ela está sem perspectiva, sem horizonte, e a gente está nesse debate para a gente jogar essa bola para a sociedade também, né? Pois isso. Marco. Parabéns aí, é uma excelente... Fui claro, Solange. Excelente explanação, contextualizou bem o problema da saúde mental no nosso país, né? Nós estamos vivendo momentos terríveis por conta dessa pandemia. Fico eu aqui pensando, nós vamos tocar nesse assunto mais para frente um pouco, como é que fica essas pessoas que têm que ir para um pronto-socorro geral para tentar uma vaga num tempo de pandemia, né, em que a gente pode estar aí sofrendo com muita contaminação, sendo... Olha o tamanho do nó. Exato. Então, é problema para o profissional e é problema para a família, né? E para o próprio paciente, óbvio, que fica sem assistência. É uma situação bastante complicada, bastante difícil, e que, infelizmente, nesse governo que nós estamos, né, até porque não tem um ministro da Saúde para pensar estratégias de políticas de saúde efetivas nesse momento. Políticas públicas. Né? Exato. A gente fica aí eu diria, com uma panela quente na mão, né? Segurando, tentando resolver... Entre a cruz e o caldeirão, né? Exato. E sem ter resolutividade, o que é o principal, né? Mas, enfim, eu quero passar para a doutora Fernanda, ela quer complementar a sua resposta, quer fazer algum comentário, doutora Fernanda? Essa é uma luta, né, que a gente fala que é a luta pelos direitos humanos, né, e todos nós temos o direito à liberdade,
Então, o convívio familiar, ainda mais agora, a gente está percebendo o quanto é importante. E o isolamento, ainda mais pensar em isolar pessoas que já têm tanta fragilidade, né, nunca foi adequado e não será. É só uma complementação, porque o Mafu, viu? Já falou muito bem, sem brechas para a gente complementar. Muito bem. Bom, passando para a próxima pergunta, essa agora direcionada para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, diante dessa pandemia de Covid-19, esse momento que nós estamos sofrendo, o que é que a senhora poderia dizer sobre a organização dos serviços de retaguarda? A organização dos serviços de retaguarda especializada em saúde mental. Desculpa, gente, que eu estou em casa, estou derrubando minhas coisas aqui, viu? Perdão. Então, por favor, a senhora poderia falar um momento, um pouquinho sobre a questão da organização especializada em saúde mental? Sim, claro. O Conselho Federal, né, de Psicologia, entendendo e assumindo toda essa questão, né, dessa dificuldade, essa questão do isolamento, determinou algumas medidas da psicologia, né? Então, a primeira é que todo atendimento seja preferencialmente feito no método remoto, online, né? Então, os pacientes que já estavam em atendimento e que têm condições e que têm o desejo também de manter os acompanhamentos de maneira online, tranquilo, eles estão acontecendo, né? No entanto, nós temos alguns casos que é possível uma suspensão desse atendimento. Então, também é possível que se suspensa por conta, talvez, do paciente não se adaptar ao modo remoto ou o psicólogo não ter registro, porque também isso é um outro ponto. O psicólogo, para fazer o atendimento online, ele tem que ter essa permissão do Conselho Federal, né? Então, caso isso aconteça, se for possível, né, por conta da saúde mental, se tiver ok, que seja possível, a gente pode fazer o adiamento. Existem alguns casos onde é permitido o acompanhamento domiciliar, então, profissional dentro de respeitando toda a questão, né, da segurança e do isolamento, da transmissão, uso das máscaras, enfim, tudo que é pedido que ele vá até o lar, né, do paciente. Agora, casos de extrema emergência e urgência, né? Então, onde o psicólogo percebe essa necessidade de risco iminente, pode haver o acompanhamento presencial. Mas, mais uma vez, pensando, né, nessa questão da distância, de toda a higienização, e em qualquer uma das modalidades, tanto online, o presencial ou domiciliar, sempre prezando a questão do sigilo, né? Isso a gente não pode esquecer jamais. E algumas universidades, inclusive, a fazer propaganda da minha, né, a Unifacamp, nós estamos fazendo um movimento com os alunos do curso de psicologia, com os professores do curso, então nós estamos fazendo rodas de acolhimento, né, porque muitas vezes as pessoas que estão nessa situação não sabem nem estão sofrendo, né, com essa situação, não sabem para onde procurar, não conseguem achar profissional online, né, porque tudo mudou muito rápido. Então, a universidade tem sido um ponto aí para a gente fazer esse trabalho social, bem bacana, por sinal. Então, nós estamos fazendo rodas de conversa, de acolhimento para alunos da própria universidade, para os professores, para alunos de escolas municipais e estaduais que viram a rotina deles mudar, assim, da água para o vinho, e eles sofrem, né? Porque muitas vezes o único caminho deles de diversão aí era a escola, né? Também estamos criando grupos para falar de violência contra a mulher, e outras instituições também fazem esse mesmo serviço, né? Então, a psicologia está se movendo de todas as maneiras possíveis, não só na parte clínica, mas a gente está se estendendo aí para a área social. Deixa eu ligar aqui. Muito bem, doutora Fernanda. Eu quero perguntar, Mafu, tem alguma coisa para complementar? Não, Solange, a Fernanda foi clara, né? Foi perfeito, Fernanda, é isso mesmo. Hoje, a maior parte dos CAPs, né, a gente tem feito um atendimento home office, que a gente fala, né? Então, muitos estão trabalhando dessa forma, né, Fernanda? Através de chamadas de WhatsApp, de
Skype, né? Embora a gente não tenhamos tantos pacientes com essa disponibilidade, internet, às vezes tem celular, mas não, né, não tem conexão, que a gente sabe das dificuldades que existem, né? Então, assim, dentro da precariedade do momento, as pessoas estão tentando descobrir um jeito novo, né? Até na faculdade, igual eu estava falando para você, não tinha essa habilidade de mexer com essa questão de vídeo, essas tecnologias que a gente tem hoje, mas até nós temos que estar aprendendo, né, por conta da necessidade que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que a tecnologia ela vem para facilitar, vem para encurtar, né, as distâncias, mas, como a Fernanda disse também, eu acho que dentro da excepcionalidade do momento se faz necessário esse tipo de atendimento, de acolhimento. Mas eu acho que nada melhor do que o olho a olho, né, frente a frente, que eu acho que é bem bacana, aquele calor, né? Aí tem a questão do psicólogo, né, da psicanálise, a gente sabe que o corpo fala mais do que as palavras, né? E às vezes, na distância, a gente não está observando o paciente dentro do seu contexto, né, integral, holístico. Então, eu acho que perde um pouco, mas é o que a gente tem no momento. Né? É isso mesmo. A gente percebe que teve uma queda no número de atendimentos por conta do online, né? Pela falta mesmo desse calor, né? Dessa presença, desse estar próximo, né? Mas são as medidas que foram encontradas, né? Então, a gente tem aí buscado maneiras de não deixar a pessoa sozinha, né? Então, nós estamos aqui, eu estou ouvindo vocês e estou olhando o nosso chat, né? Várias pessoas comentando, nós já atingimos mais de 96 pessoas nos assistindo nesse momento e participando, pessoal super elogiando a Fernanda, o Mafu, tem até aqui... Obrigado. Um comentário pessoal falando da importância de pensar a saúde mental na perspectiva interdisciplinar, que é uma coisa que praticamente, né, não são todos os lugares que pensam, procuram fazer sempre de forma isolada, e isso dificulta muito o atendimento do paciente, né? Então, o pessoal, dando parabéns para você também, enfim, muitos elogios da nossa live. Obrigado. Quero passar para a próxima pergunta e depois, se vocês quiserem abordar um pouquinho no contexto aí a questão da interdisciplinaridade, eu deixo para vocês. Agora, Mafu, eu vou pedir para você fazer uma breve análise da situação de trabalho dos enfermeiros antes, durante e pós-pandemia. O que você acha que os profissionais da enfermagem, o que nós estávamos enfrentando antes, né, sem estar com pandemia, qual era a nossa realidade? Aí estamos sofrendo aí uma série de coisas, e depois da pandemia, o que vai sobrar para os profissionais, para os enfermeiros, para os técnicos, para os auxiliares, enfim, como resultado dessa pandemia com relação à sua saúde mental? Olha, Solange, eu ainda falei do primeiro comentário que a gente é meio jurássico, então eu vou fazer uma comparação, uma analogia com o que aconteceu nos anos de 87, 88, quando a AIDS começou a chegar nos hospitais e a gente apavorado. Eu já estava lá na época como auxiliar de enfermagem, fazendo estágio, e aqui da cidade, aqui em Lorena, como nos outros centros, já começou a chegar os pacientes de HIV. Era um desespero muito grande, porque não tínhamos luva de procedimento. Quem é antigo sabe o que eu estou falando. Não tinha seringa descartável. Todo mundo usava seringa de vidro. E a gente tinha que embrulhar no papel craft para poder esterilizar. Cada auxiliar de enfermagem tinha uma caixinha de agulha, daquelas prateadas, com bisel prateado, para poder esterilizar e levar. A gente usava a luva esterilizada depois que era usada no centro cirúrgico. Esterilizava e vinha para os setores para a gente passar a sonda vesical, passar a fazer outros procedimentos estéreo. Era um absurdo. Tudo era reutilizável e esterilizado. Então, a AIDS teve a face negra. Ela fez com que a saúde, no seu todo, tomasse uma outra postura. E, a partir disso, veio material descartável, que facilitou imensamente a nossa vida, porque a enfermagem perdia horas de trabalho montando material para esterilizar. E agora, descartável não, já veio e já jogou fora. Então, já facilitou.
né? E veio a mudança de comportamento da sociedade, que hoje está retrocedendo também por falta de campanha, porque os mais jovens acham que a AIDS não pega, que não mata, né? A gente que viu lá Fred Mercury, Cazuza, então a gente tem isso no inconsciente da gente, no consciente também. Agora, os mais jovens que estão com menos de 30 anos acham que não pega, estão fazendo sexo sem proteção, enfim, precisa se voltar a essa campanha educativa novamente. Só acho que é no carnaval, né? Aí você chega no sambódromo, você ganha 500 camisinha, que acha que você vai transar a noite inteira e não é nada disso. Né? Acho que é só carnaval que o pessoal transa. Mas, assim, e aí teve uma mudança também. Eu até falo, Solange, e aí sem levantar a bandeira partidária, longe disso, mas que na época do Fernando Henrique Cardoso, o Serra foi de um papel importantíssimo para a gente, quando ele vai para derrubar a patente das medicações, né? Dos retrovirais, do genérico, aquela questão toda. Então, colocou mais em evidência isso, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma perspectiva boa para os pacientes de HIV. O que acontece hoje? Nós vimos com uma enfermagem, primeiro, invisível na sociedade, né? Então, nós somos invisíveis, porque se o paciente sara, como foi ótimo, né? Se o paciente acontece alguma coisa, nossa, a enfermagem é péssima. Então, é assim que acontecia, né? E hoje, não. Hoje, entre aspas, né, a gente está sendo apresentado para a sociedade. Olha, muito prazer, essa é a enfermagem que está dando a vida para salvar de vocês, né? Junto com os outros profissionais, médicos e tudo. Mas a gente sabia que enfermagem, a gente olha, por exemplo, no contexto de um pronto-socorro, uma emergência, por exemplo, enquanto o médico está lá no conforto dele, com a TV a cabo e com uma comida também diferenciada, a enfermagem tem que passar um álcool na maca na madrugada, enfiar ela dentro de algum expurgo para dar um cochilinho. E morrendo de medo do supervisor ainda canetar para vir a advertência. Então, é uma falta de respeito a gente trabalhar 12 horas uma noite inteira sem ter um lugar para descansar, né? E aí foram mostrados os enfermeiros dormindo no chão. Anteontem eu estava vendo isso, e colocaram umas caminhas para eles. Falei, nossa, né? Então eu acho que tem que ser lei. Eu sei que nosso sindicato batalha por isso, o descanso e o conforto da enfermagem, né? Então já começa por aí, a gente tendo as condições de trabalho desse enfermeiro, desse técnico de enfermagem, dessa equipe de saúde, dentro desse contexto. E aí eu faço até um paralelo. No hospital é complicado, né? Principalmente no UTI, onde os pacientes Covid estão, na hora de entubar, aquela questão toda. E aí a gente barra na questão dos EPIs. Assim como lá na AIDS, há muitos anos atrás, a gente não tinha luva de procedimento, não tinha material descartável, hoje a gente também está vendo aí, a gente não tem máscara, a N95, a gente não tem aquele protetor facial, nós não temos o avental impermeável, né? A gente tem uma deficiência, máscaras, muitas vezes, falta. Nós vimos uma Inglaterra, berço da enfermagem moderna, 200 anos de Florence Nightingale, e o pessoal colocando saco de lixo para atender os pacientes, para se proteger. Onde nós estamos nesse mundo com tanta tecnologia e a gente colocar profissional da saúde para trabalhar nessas condições, né? Um pouco pior do que o hospitalar é o ambulatorial, né? Que aí que não tem quase nada mesmo. A gente não pode nem reclamar aqui da cidade, viu, Solange? Graças a Deus, nossa gestora tem providenciado nosso material. Mas nós sabemos que, de uma forma geral, acontece muito isso, né? Então, assim, antes da pandemia, falta de respeito total e invisibilidade da classe. Durante a epidemia, muitas baixas, precisamos repensar o nosso fazer saúde, nosso trabalhar e pressionar esses gestores, chefes do hospital, porque é impossível a enfermagem entrar para trabalhar, vai no campo de... É como você andar numa guerra num campo minado, sem saber onde estão as minas, se você entra sem EPI. Você sabe que é diferente de uma AIDS que eu precisava me cutucar com uma agulha no sangue, precisava ter um contato. É diferente de uma dengue que eu preciso de um pernilongo, de um mosquito para picar e me picar. Não, esse não. Esse eu falei aqui, se eu estou assintomático, eu estou contaminando quem está no interlocutor. E ainda mais no ambiente hospitalar. Então, agora, durante a pandemia, eu acho assim, que nós estamos tendo visibilidade e eu acho que é o nosso momento, Solange, de fazer as nossas militâncias, fazer nossos debates, quanto mais melhor, juntar todas as nossas instituições,
sindicato, Federação Nacional dos Enfermeiros, Corém, Cofem, ABEM e as universidades, e a gente realmente encontrar o nosso espaço. Só que, aí olhando para a perspectiva futura, depois de passar a pandemia, a gente volta no ostracismo novamente, porque é assim que acontece. Não esqueceram da epidemia da AIDS? Acabei de citar. O que vai acontecer para nós não entrarmos no ostracismo? E aí a gente vai ter que levantar a bandeira política. Nós temos, sim, que ocupar os espaços de poder. Os espaços de poder é ter enfermeiros vereadores, enfermeiros deputados federais, estaduais, enfermeiros ministros da saúde, por que não? Quanta gente competente que está no CONAS, no CONASENS, lá em cima, enfermeiros. Por que tem que ser médico? O que médico administra de verdade? Nós tivemos na faculdade administração, vários anos, tivemos saúde pública, 4 anos, agora 5, né? Então, a gente conhece bastante. Não estou desmerecendo a classe médica. Eu estou falando da questão de administração de saúde. É diferente. Por que o enfermeiro ele é o responsável técnico por todas as unidades de saúde, todos os postos de saúde, PSF, o enfermeiro é o gerente. Você chega no hospital, o gerente de enfermagem comanda, pegar um hospital grande de São Paulo, 500 funcionários. Numa saúde de um município, a mesma coisa, que a gente sabe que isso é 60% do hospital. E na hora de chamar o secretário de saúde, chama o advogado, o administrador de empresa, o psicólogo, terapeuta ocupacional, chama todo mundo, mas o enfermeiro fica invisível de novo. Então, eu acho que está nessa hora nossa. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e discutir realmente o papel da enfermagem, não só assistencial, mas quanto gerencial e quanto produtor de política pública. Porque nós, sim, temos condições e ferramentas para escrever e mudar uma política pública. Então, da perspectiva futura, sim, eu acho que nós temos que fazer a politização da enfermagem. Eu acho que é isso que está faltando para a gente. Né? Eu acho, Mafu, fazendo um comentário sobre a sua fala, que a enfermagem, nesse momento, ela está vivendo um momento ímpar, na realidade. Né? Com todos os problemas que estão acontecendo, nós estamos conseguindo demonstrar para a sociedade que nós temos valor, que o profissional da enfermagem ele é importante no sistema de saúde, seja ele público ou privado, ele é importante para montar estratégias e cumprir estratégias políticas, de políticas públicas em todos os âmbitos, seja ele na atenção básica, na atenção terciária, enfim, aonde for que for falar de saúde. E educação em saúde não dá para fazer se não tiver um enfermeiro lá. Se não tiver o profissional da enfermagem, né, trabalhando. E antes a sociedade não tinha essa visão. Sabia que os profissionais eram importantes, mas não sabiam tanto quanto era essa importância. E nesse momento, a gente percebe que a sociedade está começando a conhecer um pouco mais da enfermagem. Agora, é óbvio, nós precisamos continuar nesse protagonismo. Eu queria que a doutora Fernanda complementasse um pouquinho a sua resposta, porque você abordou a questão da saúde mental dos profissionais num ponto importante, que é a questão que tinha um ostracismo, a gente saiu, e que para o futuro nós precisamos continuar colocando para fora o que nós sentimos, nos comunicando, né? Usando a comunicação em todos os meios para demonstrar para a sociedade o nosso valor como profissional. Mas eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a perspectiva do adoecimento mental, porque nós também temos uma análise que vinha aí, né? Eu como presidente do Sindicato dos Enfermeiros, que fui presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, acompanhei muito isso pelo Brasil todo, e nós tínhamos um crescente número de profissionais adoecidos que estavam com depressão, com ansiedade, e muitos casos de suicídio no último ano de profissionais de enfermagem. Né? E aí veio o Covid e conseguiu deixar o ambiente da enfermagem um pouco pior do que já era. Então, eu queria que a doutora Fernanda abordasse um pouquinho essa questão do adoecimento do profissional. Bom, é uma situação que eu penso, eu concordo
com o que o Mafu falou, né? Muitas vezes vocês, os enfermeiros, acabavam ficando aí aquém, né? De outras, do médico, de outros profissionais, e hoje vocês estão mostrando o que é a enfermagem, né? Não é quando o paciente vai bem, a questão é que quando dá tudo certo, o médico é bom. Quando aconteceu alguma coisa ruim com o paciente, a enfermagem é ruim. Hoje não, hoje vocês estão mostrando que vocês são anjos mesmo no cuidado, no amor, né, no carinho com todas as pessoas que vocês estão ajudando, cuidando, e até como o Mafu comentou, né, um caminho nem tem onde dormir direito. Então, acho que assim, a questão da valorização profissional, isso vocês nunca mais vão perder. O enfermeiro nunca mais vai ser visto como aquém, né, de nenhum outro profissional. E é bacana a gente abrir esses espaços para falar mesmo dessa troca, né? Quando a Solange comentou da questão da interdisciplinariedade, eu acho que a gente tem que a saúde mental e a enfermagem, né? Nós andamos de mãos dadas. Vocês lidam com questões muito difíceis da nossa vida, do dia a dia. Hoje vocês estão num lugar de trabalho que a gente não quer nem passar perto. Né? Tudo que puder ser evitado de qualquer coisa para entrar num hospital, está todo mundo evitando. E vocês estão lá. Vocês estão dando a vida de vocês pela nossa. Né? Então, a saúde mental, a psicologia, o estar bem, e vocês precisam estar bem. Né? Ninguém está bem fisicamente se não estiver bem emocionalmente. Então, eu penso que esse é mais um ganho. Né? A gente unir forças para falar de saúde mental, para que todo mundo fique bem fisicamente e emocionalmente. Solange, não sei se você gostaria que eu falasse um pouquinho dessas questões das doenças que a gente está sentindo, dos transtornos, né? Tá. Bom, gente, com essa pandemia, né, nós já sentimos aí algumas questões emocionais vindo com força, né? Primeiro, era aquela insegurança. O que vai acontecer? Quantos dias eu vou ficar parada? Eu vou estocar comida, vou estocar álcool, vou estocar tudo, e até então a gente estava entendendo como uma semana e uns dias que logo ia passar e tudo ia voltar ao normal, né? E isso já tem quase 2 meses que nós estamos aqui, né? Quem não está fazendo home office, trabalhando com carga horária reduzida, enfim, está lá, como vocês, né, na linha de frente. Então, a gente já percebe alguns sintomas de adoecimento, né, que vêm das nossas emoções básicas que o ser humano tem: raiva, medo, ódio, tristeza, alegria, né? Mas que essas emoções, elas estão sendo vividas de uma maneira, principalmente as negativas, né? De uma maneira tão forte, com uma intensidade tão grande, uma magnitude tão grande, que não tem como não deixar resquícios, né? Então, a gente já percebe medo, muito forte a questão do medo de adoecer, medo de passar doença para alguém, né? Até a questão, o medo da morte, né? Então, nós vamos ter que, após essa pandemia e durante essa pandemia, a gente tem que ressignificar a morte, né? Ressignificar esse sentimento que para a gente é tão dolorido, tão sofrido. Eu imagino para vocês, enfermeiros que vivem nesse limiar aí entre vida e morte tão à flor da pele, né? Então, o medo tem sido assim, né? E o medo causa síndrome do pânico, né? Porque também está relacionado à ansiedade, e aí a gente fala assim, bom, o que eu posso fazer para evitar essa ansiedade, né? Para que ela não venha a se tornar uma síndrome do pânico. Evitar, né, assuntos estressores, evitar muita informação, né? Mas vocês estão vivendo com essas informações reais o tempo todo. Então, eu, por exemplo, da minha casa, um exemplo, né? Não quero saber o que está acontecendo, eu não ligo a TV, eu assisto um filme. Agora, vocês não, né? Então, vocês precisam realmente filtrar aí algumas emoções para que elas não sejam tão fortes, né? A ponto de causar em vocês algum transtorno futuro, porque aí a gente pensa, se vocês não estiverem bem, como que vocês vão cuidar, né? Fazer o que vocês fazem pelo outro, que só vocês sabem fazer. Só vocês. Né? O estresse, principalmente, nós temos aí indícios do estresse pós-traumático, né? Nós temos também bastante a questão do isolamento, que está trazendo muito a questão de uma sociedade um pouquinho mais individual, né?
nós somos muito do aconchego, nós somos do afeto, nós somos do abraço. Hoje, para a gente poder dar uma saidinha de casa até o mercado, está todo mundo de máscara, eu não consigo ver nem um sorriso do outro, né? Nem um oi, que a gente fala oi, né? Com uma demonstração de afeto, de carinho, você não consegue enxergar mais. Então, essa questão do isolamento, ela também vai ser complicada, até porque a gente já tem uma geração de jovens muito viciadas aí em tecnologia, internet, em isolamento, e agora mais ainda, né? Solidão, né? Também é uma questão pesada, mas eu acho que de tudo isso, né, que são os resquícios que nós estamos nos preparando para trabalhar, eu penso sempre que a gente tem que buscar algo bom. Sempre, 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 sempre. Nós sabemos que as questões ruins vão acontecer, mas a alegria e o amor, elas também são emoções, né? E por que a gente não busca a alegria em algo simples no nosso dia a dia? Então, por exemplo, a alegria de poder fazer sei lá, uma refeição com a família, que na nossa correria do dia a dia só acontece aos domingos e olhe lá, né? A alegria de repente, cuidar do lugar que você mora, né? A alegria de tomar um banho um pouquinho mais quentinho, mais demorado. Então, também nós vamos ter que aprender a valorizar as coisas menores, né? Dar mais valor a isso. Valorizar também qualquer troca de carinho, qualquer troca de afeto, né? Nós vamos valorizar muito mais. Eu penso que tem muita coisa que talvez não seja tão agradável, mas que muitas coisas boas também essa pandemia vai deixar, principalmente para a gente enquanto né? Enquanto pessoa que estou sendo obrigada agora a lidar com todos os meus bichos, né? Com os meus anseios, comigo, eu aqui, né? Quem eu sou, essa descoberta, esse autoconhecimento. Então, com certeza, nós vamos ser pessoas melhores, eu espero. Muito obrigada, doutora Fernanda. As pessoas estão fazendo bastante pergunta no nosso chat e eu tenho medo da gente deixar para o final e acabar não dando resposta, mas assim, eu vou deixar para vocês encaixarem conforme vocês forem falando, vocês irem respondendo. Então, tem aqui uma pergunta, né? Para as pessoas que se sentem... Qual a orientação para as pessoas que se sentem mentalmente frágeis nesse momento, né? Como orientar os profissionais que estão amedrontados, que estão com medo de transmitir a doença, de se contaminar, estão com medo de transmitir a doença para os seus familiares, enfim, como lidar com essa sensação de incerteza do futuro, porque é isso que a gente percebe, né? Isso até na gente que está em casa, em isolamento social, aquela sensação de incerteza, porque você não sabe se a doença já chegou no pico, se o pico está descendo, enfim, né? Se a curva está descendo, está todo mundo com uma incerteza muito grande, principalmente porque nós vivemos também um momento político, econômico, social difícil, né? de recessão, em que as pessoas também estão preocupadas com o seu dia a dia, com o seu ganha-pão, com a sua sobrevivência, e, além disso, ainda tem esse medo dos profissionais de se contaminarem. Então, eu deixo aí para vocês responderem qual é a orientação, tanto Mafu quanto a senhora doutora Fernanda, e meu querido mestre aí, Mafu, para falar um pouquinho sobre isso. E a outra coisa é que tem uma pergunta específica para a senhora, que é qual a patologia psiquiátrica que está mais sendo atendida nesta época? Então, Mafu primeiro, depois a doutora Fernanda. Para complementar o que a Fernanda estava falando sobre o adoecimento dos profissionais e da população em geral, né, Solange? Primeiro vem a questão assim, você coloca na televisão, é o dia inteiro falando de morte, 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 morte. A curva que só sobe, não desce, né? A curva que não faz curva, que é uma reta ascendente, né? Enfim, então a gente está numa cultura de morte, né? E isso deixa as pessoas realmente desesperadas. Então, você está vendo uma população que está desesperada hoje em dia, morrendo de medo, e nós, profissionais que estamos na linha de frente, principalmente dentro dos hospitais, a emergências, as enfermarias e as UTIs, também temos os nossos medos, né, Fernanda? Então, assim, na realidade, a questão que a gente faz é o seguinte,
nesse momento faz-se extremamente necessário e imprescindível que se tenha um aporte de saúde mental para esses profissionais dentro do hospital. Então, não é só contratar enfermeiros e médicos para cuidar do pessoal, tem que chamar psicólogo, psicanalista, enfim, chamar pessoas para poder dar um suporte para esses profissionais, né? Então, isso se faz necessário, é urgente que se faça isso, né? E na rede pública, nos trabalhos extra-hospitalares, nós temos não temos tanta coisa assim também. Nós temos um CAPS, hoje já engarguelado, né, como eu falo assim, está engarrafado já, não tem mais como, porque já tem a demanda dos pacientes, que também já estão chegando mais estressados, mais nervosos, com mais medo, né? E ainda tem a demanda dos profissionais que estão vindo dos hospitais, porque no hospital não tem esse aporte, né? Esse suporte de profissionais de retaguarda para as pessoas que estão no hospital, então esse pessoal acaba indo para o serviço público, para os CAPs da vida, e os próprios profissionais da rede pública, os ambulatórios também, que também estão com medo, e também desenvolve esse pânico, essas questões todas, que vão desembocar lá no CAPS. Então, o CAPS hoje, mais do que nunca, precisava de toda essa retaguarda psicológica, né? Por conta dos profissionais e dessa população que está indo lá. Só que estão trabalhando remotamente, quase todo mundo, que é justamente para evitar. Então, eu não sei o que seria mais necessário, que esses psicólogos estivessem lá para dar esse suporte emocional para os profissionais da rede, do hospital e dos pacientes, ou se ficar nesse trabalho remoto que nem todo mundo acessa, né? Então, é um ponto. O outro ponto, Solange, já vem antes da pandemia. A questão do assédio moral, a questão da carga horária nossa, que é extremamente longa, cansativa, a questão do nosso salário, gente, tem que falar disso, temos que falar, né? O nosso salário, nós não conseguimos nosso piso salarial até hoje, né? Está lá a PL tramitando, e agora a gente está vendo oportunismo de vários políticos colocando como lei, porque a enfermagem está em evidência. Então, a questão do nosso piso salarial, a questão da nossa carga horária, extremamente extenuante, as condições de trabalho que já eram ruins, né, e agora estão pior, os assédios morais que vêm não só da chefia, mas como vem de todas as classes, até de familiar de paciente, que vem em cima da gente, lá nos corredores do hospital. Então, é assédio para tudo quanto é lado que a gente já sofria antes, né, que dirá agora também. E a questão que tudo isso está desenvolvendo o quê? O que a gente chama lá, que não tem como muito comentário, Fernanda, mas nós vamos começar a ouvir a partir de hoje, a tal da síndrome de burnout, né? Que quase ninguém fala, quase ninguém relata, mas é o que está pegando a enfermagem hoje, além do transtorno de ansiedade, a depressão, ainda vem a síndrome de burnout, né? Que junto com um pouco de exaustão adrenal, e aí entra todo outro problema, que está combinando com tudo isso. Então, nós estamos tendo um número de afastamento de profissionais extremamente grande. Por quê? Por conta do assédio, por conta da carga horária, por conta do baixo salário e por conta do risco de vida que está correndo sem EPI. Tudo isso está desencadeando muita doença, sim, emocional, muita depressão, muito estresse, muita ansiedade, muito transtorno de pânico e, principalmente, a síndrome de burnout. Então, eu acho que se não tiver uma retaguarda hospitalar para dar um suporte emocional, não só para enfermeiro, como para médico, para o pessoal do auxiliar de serviços gerais também, que está mexendo com essa contaminação, para o pessoal da recepção, que o pessoal já chega ali, tem o vidro, mas não interessa, para os vigilantes, para toda a equipe que trabalha dentro do hospital. Então, tem que ter uma retaguarda assim. E também, agora mais do que nunca, é necessário as pessoas estarem também ou no CAPS ou no sistema ambulatorial de psicologia, dando esse suporte para esses profissionais e para essas pessoas, né, da sociedade também que está amedrontada, porque não é só nós profissionais estamos diretamente, mas a população que não tem já esse suporte emocional está piorando cada vez mais, porque você liga, eu falo para todo mundo, gente, vocês estão proibidos de assistir esses programas sensacionalistas na TV, que só mostra, mas hoje em dia é o tempo todo só mostrando e só sobe a curva. Aí mostra aqueles enterros comunitários, né? Abre uma cova, coloca aquele monte de caixão. Então, realmente o pessoal está apavorado.
E com razão, gente. Porque qual é o maior medo que todo mundo tem? A gente sabe que é inevitável a morte, mas quanto mais a gente poder deixar ela lá longe, melhor. Sim. E aí eu estou bem, amanhã eu já não sei se eu estiver contaminado, de repente desenvolver o sintoma, né? E morrer rapidamente. Então, realmente está uma situação de estresse emocional muito grande. E isso Solange, guarda no momento. Oi, então, só Fernanda. para complementar, né? Realmente, o que a gente tem mais visto em pesquisas, né? As pesquisas têm apontado medo, questões relacionadas a medo mesmo, né? Ansiedade, medo, ansiedade, depressão e burnout. Então, a síndrome, né, do burnout é aquela síndrome relacionada ao trabalho, né? Então, a pessoa começa a ter sintomas quando ela lembra do trabalho, quando ela pensa no trabalho, então começa a desenvolver algumas características, que são ansiedade e preocupação excessiva, né? Imagina o enfermeiro, né? Inquietação, dificuldade de concentração ou irritabilidade, alteração no sono, uso, né, de substâncias, né, de bebida ou de droga, medicamento que ela não fazia uso, né, lentidão ou essa agitação aí fora de controle, né, afastamento do convívio familiar ou do vínculo, do convívio social, uma fragilidade emocional, né? Então, essas são as características do burnout que sofrem influência principalmente das questões de ansiedade, né? E o medo tem vindo assim, porque é como né, como a gente está fazendo esse diálogo, essa questão da morte, né? Da contaminação. Não é como ele disse da AIDS, que eu precisava fazer alguma coisa para ser contaminado. Hoje, não. Né? A gente, se não tomar um pouquinho de cuidado ali, se tirar a máscara, não lavar a mão e colocar a mão no nariz, né? Pegou em alguém, encostou em alguém que é tão comum, nossa, essa questão do aconchego, você se contamina. Então, é muito complicado. O medo é uma das, assim, é uma emoção nossa que desencadeia, né, quando vivenciada de maneira muito forte, muito intensa, que desencadeia aí processos de ansiedade, depressão, pânico, burnout. E a gente precisa do apoio, é o que o Mafu estava comentando, né, a questão da rede de apoio. É muito, a gente não tem nem muito o que falar, né? A gente quase não tem profissionais aí para atendimento, enfim. Aí, será que era melhor o psicólogo dentro do espaço? Né? Será que o psicólogo fora? A gente também fica, né? Dentro é importante porque os próprios enfermeiros, eu estava lendo também uma reportagem para a gente conversar, que das questões aí que pega o pessoal, os enfermeiros, os técnicos, ou quem está ali na linha de frente, é o excesso de trabalho, né, o excesso da carga horária de trabalho, e aí quando eles vão para casa, eles também querem pensar nos filhos, querem fazer outras coisas, né, o pouco tempo que tem, ou quando não vão para casa. E aí, que hora eu vou pensar num atendimento psicológico? Né? Em qual momento eu vou parar para acessar e entrar na internet, no WhatsApp, e conversar com o meu psicólogo? Então, que o ideal, tem se falado, que o ideal é que o atendimento seja ofertado dentro dos hospitais, né, para que ali o enfermeiro, o profissional da saúde, quem está na linha de frente, quando sinta essa necessidade, já tem alguém ali para dar esse suporte. Porque às vezes você vai embora, vai para casa e passa, vai fazer outras coisas, né? E acaba passando. Então, a gente tem que estar bem atentos mesmo a essas questões. Né? É verdade, doutora Fernanda. Eu queria aproveitar, fazendo um link com essa questão aí dos atendimentos nos hospitais, dizer que nós, enquanto Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, com essa questão do Covid, trabalhamos muito para tentar garantir aos profissionais uma assistência psicológica para eles poderem se sentir melhores, mais preparados para enfrentar não só a pandemia no local de trabalho, mas também as questões internas, suas questões familiares e tudo mais. Nós encaminhamos solicitação ao governo do Estado, encaminhamos uma orientação a todas as instituições privadas, filantrópicas e públicas, pedindo e orientando a importância do suporte psicológico nas instituições para os profissionais que iam estar na linha de frente, né, do combate ao Covid-19, e conseguimos fazer uma parceria bem grande com profissionais psicólogas, né, que se dispuseram
a ajudar os profissionais. Então, se você entrar no site do sindicato hoje, tem lá uma relação de psicólogas que fazem um atendimento online gratuito para os profissionais enfermeiros que quiserem conversar, que quiserem falar um pouco da sua dor, enfim, que quiserem dividir, buscar um pouco de suporte para esse enfrentamento. Eu acho que é papel nosso, enquanto sindicato, também fazer isso, né? Se a gente pensa nas questões trabalhistas, nós temos que pensar no trabalhador como um todo. E pensar no trabalhador como um todo não é só fazer acordo coletivo, não é só buscar reivindicações pontuais, mas também pensar na questão da saúde mental desse trabalhador. Então, nós trabalhamos muito essa questão, achamos de extrema importância, e temos cobrado que os empregadores, eles efetivamente também auxiliem nesse suporte emocional para o profissional da enfermagem, né? Lembrando, mais uma vez, que esse profissional, ele é aquele que está na linha de frente, que está sob o risco de se contaminar e que tem medo. Gente, não é brincadeira. O que nós temos recebido de fala de profissional, olha, eu, Solange, tenho medo de me contaminar, tenho medo de levar contaminação para a minha família e tenho medo de ir para casa, né? Além, como se não bastasse todos esses medos, nós ainda estamos enfrentando a questão do medo de sofrer violência na rua, né? Porque, infelizmente, nós vimos aí alguns episódios, por exemplo, aqui no metrô em São Paulo, que os profissionais foram praticamente agredidos porque estavam de branco e o pessoal entraram no vagão, e aí o povo queria colocar os profissionais para fora, porque eles estavam levando na cabeça das pessoas, né? no consciente das pessoas, que esses profissionais estariam levando contaminação para eles. Então, sofreram agressão física, agressão verbal, tiveram outros casos no interior, acho que foi, não sei se foi em Taubaté ou São José dos Campos, que teve um pessoal da confeitaria que também fez insinuações discriminatórias contra os profissionais, enfim. Aqui em Lorena teve isso. Lorena, né? Que fazia delivery se recusava a trazer para quem representar, que era profissional da saúde. Absurdo, né, Solange? Pois é, então, além de todos os medos que você carrega no enfrentamento à doença, no seu dia a dia, na prestação da assistência, você ainda tem que estar enfrentando esse medo, o medo da discriminação, o medo de ser colocado, de ser visto como, né, o problema, o perigo, quando, na verdade, nós somos aqueles que estão à frente para tentar prestar uma assistência com qualidade. Então, é preciso trabalhar isso com a sociedade, que a sociedade entenda, que ela compreenda como que é a contaminação, qual é o papel do profissional, que nós já estamos fragilizados, nós não precisamos ser mais fragilizados, ao contrário, nós precisamos e contamos com o apoio da sociedade para poder passar esse momento tão difícil, para sobreviver a esse momento tão difícil. Então, é complicado, mas nós estamos aí na luta. Eu queria passar para a nossa última... Tá excelente a live, o pessoal está super elogiando, amando. Tem elogio para a doutora Fernanda, para o doutor Valdemir Vieira, está todo mundo ótimos, e são mesmo, e a nossa live está um sucesso. Eu queria passar para a nossa última pergunta, que é para os dois aí, tá? Como que está sendo tratada a saúde mental dos trabalhadores, né? Em especial os enfermeiros que trabalham com saúde mental. E como é que fica, né? Quem cuida de quem cuida? Queria que vocês abordassem um pouquinho essa questão. Primeiro, Mafu? Pode ser eu, Fernanda? Então é o seguinte, Solange, essa é uma pergunta, assim, acho que extremamente importante, por conta de que, assim, eu, como trabalho no CAPS, por exemplo, trabalho eu, mais uma enfermeira, a Fabiana, um beijo se estiver acompanhando a gente, super bacana,
e o Tiago, que é um técnico de enfermagem, né? Aí temos o Wesley, que é auxiliar administrativo, o pessoal de serviços gerais que nos apoiam bastante, e os outros profissionais, eles vão uma vez por semana e ficam no trabalho remoto, né? Então, assim, aí chega num ponto que vem todos esses estresses para mim, para a Fabiana resolver, né? Para nós resolvermos a demanda de paciente que vem, a demanda do serviço que continua, aquela coisa toda, os problemas com já os cotidianos, mas os problemas dos pacientes, e alguns profissionais também vêm procurar a gente, das unidades, dos serviços, da retaguarda hospitalar, que também não tem esse suporte lá, né? E a gente fica meio sem saber o que a gente faz direito, por conta que o profissional também não vai lá uma vez por semana. Essa questão que a gente acabou de falar anteriormente, né? Fica com esse vácuo aí assistencial, na assistência emocional, né? E aí eu olho para a Fabiana e falo assim, olha, eu cuido de mim, você cuida, eu cuido de você cuida de mim, porque é o que temos hoje, né? Então, realmente, Solange, está difícil. O cuidar de quem cuida, né? Realmente, como que a gente fala? A gente tem a linha de frente, nós somos uma retaguarda especializada, deveríamos dar esse suporte emocional, e quem vai dar esse suporte para a gente? Então, aí a grande interrogação. Então, a gente tem que ser, assim, super homem, super Mulher Maravilha, essa coisa toda, e a gente não é. A gente é ser humano também, estamos morrendo de medo de ser contaminado lá, todos os medos todo mundo sente, que a sociedade sente, estamos aí com essa questão política que deixa a gente nervoso, essa questão do gestor, que uma tem ou não tem, e a gente não está vendo uma direção nesse caminho, porque não tem ministro da Saúde, não tem gestão de saúde pública no Brasil nesse momento, e no momento que a gente mais precisa de alguém que conduza, não, é esse o caminho, não existe isso. Então a gente tem que, no popular, né, trocar a roda do carro com o carro andando, né? E aí fica muito complicado. Então, assim, e aí a gente acaba também adoecendo, se afastando, alguma coisa nesse sentido, porque a gente chega numa hora também que a gente vem nesse estresse, a gente vem nesse burnout, a gente vem nessa ansiedade, nessa depressão, e muitas vezes a gente só encontra um afastamento, que é para poder dar um tempo, né? O próprio corpo adoece, que eu acho que pedindo de mim um pouco, né? Porque é complicado. Então, nesse momento, a grande pergunta é essa, né? Já era antes, né? Quem vai cuidar de quem cuida do emocional das pessoas? Já não tinha. E nessa época de pandemia, está um pouco pior ainda. Infelizmente, é uma questão para se discutir também na gestão pública de saúde e na gestão hospitalar também de saúde, que é cuidar de quem está cuidando lá também, né? É isso. Eu complemento, né? Porque acho que a primeira coisa que o profissional, como nós estamos falando aí de vocês, né? Os enfermeiros, vocês precisam ter como premissa, né? É que para vocês cuidarem do outro, vocês precisam estar bem, né? A gente não cuida de ninguém se não estivermos bem. Então, assim, o que é meu? O que é do outro, né? Tentar um processo aí de autoconhecimento, de busca do eu, né? Então, quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente começa a se responder essas perguntas, eu também saio do papel de vítima e tomo conta da minha vida. Não, eu quero fazer isso. Eu estou aqui por conta disso, né? Eu gostaria de ser atendido com alguém como eu? Sim, eu gostaria. Por quê? Porque eu faço o melhor que eu posso. E para eu fazer o melhor que eu posso, eu tenho que tentar lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos da melhor maneira possível, né? Um outro ponto que é importante, que a gente já falou nesse encontro, é se abrir para buscar ajuda, se abrir para conversa, né? Eu acho que tanto vocês no processo de formação, quanto nós no nosso processo de formação enquanto profissional, nós somos treinados a olhar para o outro, a cuidar do outro, né? A zelar pelo outro, a escutar o outro. E daí, a gente faz tudo isso e para aqui? Não, a gente também tem que mandar para alguém, né? Então, o psicólogo também precisa da ajuda, o enfermeiro precisa da ajuda, e a gente vai formando essa rede. Como o Mafu falou, que ele fala para a Fabiana, eu cuido de você, você cuida de mim,
Vocês têm que buscar mesmo apoio, porque a gente tem uma, que daí acho que caberia uma outra live, um outro momento, mas nós temos uma premissa na psicologia que a minha saúde mental não está em mim, está no outro, né? O outro me afirma, o outro me mostra as minhas conquistas, o outro mostra as minhas fragilidades. Então, quando você, enfermeiro, né, profissional da saúde, entra num trem, por exemplo, todo de branco, porque você estava cuidando do outro e você é, né, agredido, o que estão fazendo? O que está acontecendo? O que eles estão fazendo com a sua, né, saúde emocional, com a sua saúde mental? Então, nós, enquanto profissionais aí da saúde, nós temos que respirar um pouquinho mais, né, tentar achar momentos para cuidar um pouco da gente, né, fazer um tipo de atividade física, nem que seja 15 minutos de relaxamento, mas a gente precisa parar, pensar, respirar, ter os nossos momentos, né, uma alimentação saudável, e tem gente que já faz o contrário nessa situação, né, come doce, toma café o dia inteiro, e aí só vai trazer problema no estômago, né, só deixa a gente ruim. Então, assim, cuidar mesmo da alimentação, do sono. Eu estava lendo também uma reportagem, e é verdade, que a gente tem que ter uma fonte segura de informação, né? Não dá para ficar assistindo tudo o tempo todo, mas nós precisamos ter uma fonte segura. Mas tentem ter essa informação por volta até às 5 da tarde, porque daí você já vai conseguindo descansar, pelo menos, né, as informações, essas coisas tão negativas que a gente está recebendo, não tão perto da hora do sono, né? E eu não sei mais, gente, eu acho que a gente tem que dar as mãos mesmo e buscar esse cuidado, essa ajuda um com o outro, né? Buscar aquele que consiga te mostrar a sua saúde, né? Se a minha saúde emocional não está em mim, se ela está no outro, eu tenho que buscar bons outros, né? Criar bons vínculos, nem que seja com um colega de trabalho, como disse o Mafu, mas buscar esses, ou na família, né? A gente está fazendo uso agora da internet, então não perder nossas redes, nossos amigos, nossa família, que são pessoas importantes e que a gente está tendo um outro problema de lidar com a saudade, né? Vontade de abraçar o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, que vontade a gente tem de estar com eles e a gente também não pode, né? Isso é importantíssimo, né, Fernanda? E eu É, sou sinestésico, eu sou muito toque, muito abraço, né? Então eu estou sofrendo muito esse momento de não poder abraçar as pessoas, botar a mão no ombro, né? Passar a mão na cabeça, né? A gente tem essa coisa meio paternal com os alunos, então a gente está meio acostumado com isso, e aí a gente se perde um pouco, né? E só para acabar de fechar essa fala da gente, e não menos importante que tudo isso, eu acho que é também a questão espiritual, né? Então, assim, do respeito também, né? Eu respeito meu amém, eu respeito seu axé, respeito a aleluia do outro, o Hare Krishna do outro, né? Então, a tolerância religiosa e o apoio espiritual nesse momento, eu acho que é imprescindível, né? Então, eu tenho minha fé, eu tenho as minhas devoções, então eu me agarro, né? Eu evito ficar falando nas redes sociais muito essa questão mas tem hora que eu coloco, gente, é o momento da oração. Põe a sua fé, põe a sua oração também, que é importante, porque nesse momento a gente entra em contato numa esfera um pouco mais elevada, e nesse momento as nossas emoções também, elas começam a se ressignificar, né? A ressignificação que eu acho que é muito importante. Então, aquele medo com a fé, ele se transforma numa coragem. Aquela coragem, mas pelo menos já... Porque o medo paralisa, né, Solange? Se eu ficar com medo, não vou sair da minha casa, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Então, eu não posso deixar que esse medo tome conta. E muitas vezes é a fé. Quer que chame de Deus, Jeová, Alá, Oxalá, seja o que for. A sua religião, a sua devoção, a sua espiritualidade, o importante é que você acredite em alguma coisa, né? Alguma coisa que nos conduz também, que nos dá uma luz, né? E que a gente não é só essa carne que vai ficar aqui, né? A gente é essa energia que vibra e que cria um campo, né, de emanação positivas e boas. E eu queria terminar essa live dessa forma, sabe, Solange? Também deixando uma mensagem positiva para as pessoas, para sair um pouco daquela situação de morte que a gente vê na TV, né? Deixar um pouco de esperança, um pouco de alento. Se Deus quiser, isso vai passar,
né? E quando passar, a gente vai poder de novo, né, Fernanda, abraçar as pessoas, né? Carinho que a gente gosta tanto, eu né? imagino, Mafu, eu imagino você não, né? Você é o reflexo, é o espelho da enfermagem, na realidade, porque é bem isso, o profissional da enfermagem, o enfermeiro, ele lida com pessoas, né? A essência da nossa profissão é o cuidado, e o cuidado é o toque, é você conversar, Exatamente. é você estar próximo, é você ser humano, enfim, nós trabalhamos com isso, esse é um sentimento da nossa profissão. A gente briga muito pela humanização da assistência, né, em Exato. todos os níveis. E aí, no momento que você não pode abraçar, beijar, não pode Nossa, tocar, mutila a gente. é, A gente se a sente mutilado, né? a gente se sente. Parece que está faltando alguma coisa, né? Acho que você Como usou o diz termo o correto. Djavan, tá faltando um pedaço, né? Eu acho que é isso. Exato, exato. E o profissional da enfermagem, você vê, ainda tem que lidar com isso, que é mais um fator estressante para nós, mais um fator aí de adoecimento, enfim. Eu digo que nós precisamos sair dessa pandemia sem falar em doença mental, falando em saúde mental. Trabalhar para sair da pandemia com saúde mental e não pensar em adoecimento mental, porque não vamos colocar na nossa lista essa coisa ruim, né? E tentar trabalhar o máximo possível para que a gente tenha como saldo positivo de tudo que está acontecendo, a lição de que a nossa vida ela é uma coisa bastante complexa, que nós precisamos de fortalecer os laços, tanto na equipe, né, como na equipe profissional, quanto na equipe interdisciplinar, quanto na nossa vida mesmo, estar mais próximo, né? Aqui em casa é muito legal, porque nós estamos fazendo live direto com a família, né? Domingo mesmo nós temos 2 lives para cantar parabéns para pessoas diferentes. Que legal! Não tem como fazer aniversário, todo mundo está em festa, mas os aniversariantes estão fazendo seus bolinhos, e aí a gente entra todo mundo na plataforma e todo mundo canta parabéns ao mesmo tempo, brinca, faz aquela comemoração, quer dizer, é uma forma que nós estamos buscando de nos aproximar, e é legal, porque estamos aprendendo essas novas formas, né? Inclusive para nós, do movimento sindical, que antes a gente só sabia fazer movimento com gente na rua. Hoje a gente faz movimento em rede social, com É plataforma. verdade. Estamos nos modernizando, isso é bom, tá vendo? Tudo que é ruim tem um lado bom. Isso tem nos fortalecido. E tem fortalecido laços com outras entidades, né? Hoje mesmo eu fiz uma live em nome do Fórum Nacional da Enfermagem, com o deputado Carlos Vera, que falou um pouco da insalubridade dos 40%. E na próxima semana, dia 22, para já ir passar para o pessoal ficar antenado, nós vamos fazer uma live às 15 horas, que é do Fórum Nacional da Enfermagem, uma live que tem o tema Valorizar a Enfermagem é Valorizar a Vida, né? Porque, aliás, valorizar a enfermagem é salvar vidas, e é uma live em que vai estar presente o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manuel Neri, vamos ter a presença do deputado federal Mauro Nassif, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das 30 Horas, do deputado Célio Stuart, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem, e o nosso representante do Fórum, que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, Castanha, que vai estar falando em nome do Fórum. Então, uma live muito interessante para os profissionais, vai abordar os projetos todos nossos, o projeto que você colocou, inclusive, Mafu, sobre as 30 horas, que está lá no Congresso faz tempo, o projeto do piso, o projeto que está tramitando agora, que é o 744, que fala dos 40% de adicional de insalubridade, que também é uma coisa que nós estamos brigando por isso. O projeto de lei que fala sobre a questão da testagem, os testes rápidos que os profissionais estão aguardando, enfim.
Vai ser uma live muito legal. Então, o pessoal que está nos assistindo, por favor, acessem dia 22 às 15 horas. Eu vou postar no meu Face. Vamos assistir, vamos interagir. Para vocês estarem aí ajudando a divulgar e também participando. Eu quero aproveitar que a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live, e eu vi que estava nos comentários lá, dando parabéns a vocês, o professor José Paulo Muniz, enfermeiro, né, mestre também, de Jundiaí, que fez essa semana um grande trabalho em nome do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, esteve presente no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, com os seus alunos, em nome do sindicato, em nome da universidade que ele está, ministrando mais de 3.000 vacinas nos funcionários do tribunal e em todos os advogados que por lá passaram. Então, quero agradecer ao José Paulo, a ele, aos alunos que estiveram lá, a universidade, meu muito obrigado em nome do Sindicato dos Enfermeiros, e é assim que a gente vai trabalhando, mostrando o valor enquanto entidade sindical, o que nós estamos buscando fazer, o que nós queremos contribuir com a sociedade, não só para a enfermagem, mas para todos os setores, que todos são importantes, né? Enfermeiro não... Para o enfermeiro não é só o enfermeiro, a sociedade como um todo é muito importante. Então, agradecer ao Zé Paulo e quero agradecer muito a doutora Fernanda, que foi brilhante nas suas explanações, né? Dizer que o Péricles falou muito da senhora, ele está aqui também nos assistindo, né? Excelente explanação. Espero fazer outras lives com a senhora, muito boa. Meu querido Mafu, né? Que eu também já vou indicar você para fazer outras lives em nome do fórum, para a gente falar mais sobre essa questão da saúde mental e dizer que nós precisamos, sim, construir candidaturas fortes no próximo período, viu, Mafu? Pegando a tua fala. Esse ano é um ano eleitoral, nós vamos ter muitos candidatos que são da enfermagem, então é preciso que os profissionais da enfermagem entendam que se eles não tiverem representantes no parlamento, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, enfim, seja onde for dentro do Legislativo, nós não vamos conseguir aprovar leis que nos ajudem, que nos fortaleçam. Lembra que nossa jornada de 30 horas está aí há muito tempo, não passa porque nós não temos deputado federal da categoria, temos uma enfermeira e precisamos colocar mais gente comprometida com a nossa luta. A luta da categoria enquanto profissional e a luta da categoria enquanto profissional da saúde, porque a gente briga por um SUS de qualidade, a gente briga por um atendimento na parte de saúde mental de qualidade, a gente briga em todos os lugares para que a população seja bem atendida. E, para isso, a gente precisa ter representantes nos diversos níveis dos diversos espaços de poder existentes, na Câmara dos Vereadores, deputados, enfim, em todos os lugares. Então, pessoal, fiquem Secretaria, atentos. Os conselhos de saúde, né, Solange? Importante. Exatamente, Então, fiquem atentos, porque nós vamos ter muitos candidatos aí esse ano, e nós, óbvio, queremos fortalecer o nosso número de candidatos aí para o próximo período. Quero passar para a doutora Fernanda fazer suas considerações finais, depois Mafu fazer suas considerações finais, e aí a gente encerra a live de hoje, ok? Doutora Fernanda. Então, vamos lá. Eu acho que só para finalizar, né, eu queria deixar uma reflexão aí para vocês. Eu acho que só faltou a gente falar uma coisinha, falar da resiliência, né? Ou nós falamos de resiliência o tempo todo, né? Aprender aí, né, com o que está, como a Solange comentou, sempre buscar algo positivo. Acho que o que a gente tem ouvido falar bastante no nosso novo normal, aprender com esse novo normal, ressignificar, né, e nos tornarmos pessoas melhores. O que a gente viveu até hoje vai ficar, né? Nós estamos aprendendo novas
novos pensamentos, novas formas de agir, novas formas de se comunicar, novas formas de interação e daqui para frente. Então, como que nós vamos ressignificar tudo isso e sair pessoas melhores, né? Queria pedir para vocês que o cansaço vai acontecer, né? Mas quando vocês cansarem, que vocês não parem, né? Que vocês descansem e voltem, porque vocês são muito, muito, muito importantes e, assim, foi uma honra poder fazer parte dessa live, conhecer vocês. Eu vou agradecer a Lidiane, que acho que conversou com o Péricles, que passou o meu contato, e aí eu conversei com a Marisa, e acabei conhecendo você, Solange, Mafu, muito obrigada pelo carinho, né? Vocês parecem ser pessoas, assim, realmente engajadas, que lutam não só pelo bem né, da classe que vocês representam, mas pelo bem do ser humano, né? Que é para quem a gente trabalha. Então, muito obrigada, foi uma honra. Podem contar comigo também, será uma honra continuar ajudando quando for possível e preciso. Obrigada, viu? Um grande abraço a todos e agradecer a todos que participaram também aí desse momento com a gente. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fernanda. Mafu, considerações finais. Então, Solange, primeiramente também, Fernanda, foi uma honra dividir esse espaço com você, te conhecer, viu, querida? Em seu nome, assim, eu parabenizo todos os psicólogos, principalmente os que trabalham comigo, né? Que também tem os medos deles, né? Os psicólogos são seres humanos como a gente, também estão com seus medos, seus receios, também estão precisando ser cuidados, ser ouvido, né? E, assim, todos os profissionais da saúde, né? Todos. Inclusive os médicos também, que têm ficado bastante apreensivos. A Solange falou lá no começo da questão do suicídio na classe da enfermagem, né? Realmente são pontos que levam a gente a pensar o que nós estamos fazendo na enfermagem, né? Como que a enfermagem está. Qual é o prognóstico, né, de saúde mental para a equipe de enfermagem, né? Então, a gente estava falando lá atrás da AIDS, essa questão toda, que hoje está controlado, graças a Deus, mas na época foi dificílima. Hoje, infelizmente, e aí eu faço um protesto, né, Solange? Nós fazemos um protesto pelo número de pessoas da enfermagem que nós perdemos. O número de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que já morreram é muito grande. Então, assim, eu peço encarecidamente, se chegar algum gestor, né, algum político, vamos parar de brigar e vamos pensar mais em quem está trabalhando, mais nos pacientes que estão sofrendo, né? Não trazer material EPI de qualidade para esses profissionais, não dar condições de trabalho, porque é impossível morrer. Foi o país que mais morreu profissionais de enfermagem até agora, é o nosso, sabe? Então, não dá para aceitar os nossos colegas morrendo e a gente fica pensando, será que eu serei o próximo, né? E aí entra esse medo da gente ir para o hospital, e será que vai ter máscara, luva, avental suficiente para todo mundo? Será que... Então, como que está sendo isso, né? Agora, de uma forma geral, Solange, eu quero terminar, e como você disse muito bem, não falando de doença mental, mas falando de saúde mental, né? E saúde mental é isso que a Fernanda falou, é cuidar da nossa alimentação, fazer pelo menos uma meia hora de exercício, né? Na medida do possível dentro de casa, ou uma caminhada com máscara, não sei, né? Do jeito que for, que der. E principalmente, gente, não, sabe, se for ver uma televisão, sabe, se tiver um Netflix, alguma coisa, vai ver filme de comédia, vai dar risada, sabe? Vai assistir um filme mais espiritualizado, vendo coisa de terror, não, porque a gente já está vivendo um terror dia a dia. Não vai ficar vendo aqueles programas sensacionalistas, que é sangue para todo lado o tempo todo, né? Já era assim, agora piorou. Né? Então, vamos cuidar da nossa saúde. Eu falo, Solange, sempre, o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida é na nossa saúde mental. Porque se eu tiver com a minha saúde mental boa, tudo vai bem. Agora, se eu cair, a minha saúde mental, entrar numa depressão, numa coisa assim, para eu levantar depois, gente, é um custo muito grande. Não vale a pena. Então, vamos investir na saúde mental, vamos rir, vamos brincar um pouco mais, logicamente respeitando as devidas distâncias hoje em dia, né? Assistir mais comédia, comer coisas gostosas, que a gente é saudável, e é isso, porque isso vai passar também. Mas até passar, a gente tem que se cuidar, né? E um cuidar do outro, né? Verdade é essa.
É isso. Muito obrigada, Mafu. Obrigada, doutora Fernanda, mais uma vez. Dizer que vocês precisarem, o Sindicato dos Enfermeiros está à disposição. Para a gente é uma honra recebê-los nessa live. Vamos fazer outras, como eu já falei, né? E quero dizer para vocês, pessoal, que estão nos assistindo, que estão nos vendo, que a enfermagem, ela é, sim, a base de sustentação da saúde. Nós precisamos cuidar dos profissionais, né? Quem não é da área que está nos assistindo, nós precisamos cuidar dos profissionais. Estamos chamando as pessoas para gravar vídeos em prol da enfermagem, para a gente poder publicar nas nossas redes sociais, falando da importância, vídeos curtos, falando da importância do profissional, agradecendo, falando como que da necessidade de valorizar essas pessoas, inclusive vídeos para a gente encaminhar para os deputados em nome dos profissionais. Então, quem quiser gravar e mandar colocar, pode postar no meu Face, que é esse que nós estamos transmitindo, Solange Caetano, ou encaminhar para o e-mail presidência@cesp.com.br, que é o e-mail do sindicato, porque daí eu já coloco nas redes sociais. E aí a gente vai mandando esses vídeos também para os deputados, principalmente para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está com o nosso projeto na mão e precisa colocar na pauta. Então, é uma forma de vocês nos ajudarem, enquanto profissional, a pressionar o Congresso. E quero dizer que a pandemia, ela está aí, não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, é, de fato, uma situação grave. Vocês estão vendo o número de profissionais, o número de pessoas adoecidas, contaminadas, e o número de mortes que nós temos hoje no Brasil, né? E número de profissionais também. Hoje eu entrava no Observatório da Enfermagem e nós chegamos a mais de 14 mil profissionais afastados, né? Praticamente 15 mil profissionais afastados por conta de contaminação de Covid-19, mais de uma centena de profissionais só da enfermagem mortos, que entraram em óbito por conta da contaminação. Isso sem contar médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, nós estamos falando só de profissional da enfermagem. Então, não é um número pequeno, mas é um número maior do que foi na Espanha, maior do que foi na Itália, enfim, nós ultrapassamos o número de profissionais mortos e adoecidos desses países em que houveram muito mais mortes do que o nosso. Então, por favor, fiquem em casa, usem máscara quando sair de casa, procurem continuar no isolamento social, porque isso diminui o risco. Fiquem em casa por vocês, pela sua família e por nós, profissionais da saúde, profissionais da enfermagem, ok? Meu muito obrigada a todos, obrigada, Mafu, obrigada, doutora, e até uma próxima live. Um grande abraço. Até a próxima. Até.